No vídeo de hoje nós vamos falar tudo sobre o anjo da guarda, esse espírito que tem a função de nos proteger e dar bons conselhos, tudo sobre a luz da doutrina espírita. Olá, que prazer ter você aqui conosco, eu sou o Gustavo Musa Lemes. Nós já temos um canal de divulgação da doutrina espírita lá no Instagram e agora nós viemos aqui para o YouTube. Aqui dá para falar com mais calma, os vídeos podem ser mais longos, a gente pode aprofundar mais os temas e essa é a intenção, poder trazer mais conteúdo sempre à luz da doutrina espírita. Quero te convidar também para conhecer o nosso podcast sobre espiritismo. Nós estreamos há pouco tempo, eu e meu amigo Paulo Beck, o Pode Isso Kardec. Vale a pena ir lá, dar uma olhada, um conteúdo muito bacana, leve, descontraído sobre a doutrina espírita, tenho certeza que você vai gostar bastante. Antes de começarmos a falar dos anjos da guarda, eu não posso deixar de agradecer o pessoal da Shop.de que me apoia com as camisetas com temáticas espíritas para divulgação da doutrina e que a gente fica assim, ó, legal, bem vestido, elegante nos vídeos para divulgar também a doutrina espírita. Se você quer ter uma camiseta com temas espíritas, são vários modelos, você dá uma olhadinha lá nas redes sociais deles e eles vão entregar para você na sua casa. Vamos então falar do anjo da guarda. Você está esperando começar o assunto. É importante dizer que toda a nossa fala está embasada em O Livro dos Espíritos a partir da questão 489. Então, se você gosta do assunto, quer se aprofundar um pouco mais, a referência de estudo, vale a pena dar uma olhada lá no Livro dos Espíritos a partir da questão 489. Tem muita coisa que Allan Kardec debate lá. A gente pode aprender muito sobre isso em O Livro dos Espíritos, que o Kardec já começa assim, ó. Existe mesmo um espírito destinado a nos proteger? E os espíritos respondem, sim, existe um espírito que está destinado a proteger vocês. Mas qual que é a missão desse espírito? E eles falam, olha, é tal qual a missão de um pai perante um filho. Então você que é pai, você que é mãe, qual que é a sua missão perante os seus filhos? Proteger, cuidar, dar bons conselhos, orientar. É a mesma coisa que o nosso anjo faz conosco. Ele está sempre disposto a proteger, a orientar, a dar bons conselhos. Esse espírito ele está vinculado a nós desde o nosso nascimento e vai nos acompanhar até o momento do nosso desencarne. Ele é voluntário ou ele é obrigado a nos proteger? Os espíritos nos respondem que ele é obrigado, porém ele aceitou essa missão de forma voluntária. Percebe que existe aí uma contradição? Não seria bem essa palavra, mas ele, a partir do momento em que ele topa a missão, ele fica obrigado a nos proteger. Porém, ele pode escolher aqueles que ele tem mais simpatia. Vamos dar um exemplo aqui por mim. Quando eu fui encarnar, um espírito superior de ordem elevada foi convidado a ser o meu protetor. O espírito topou, eu topo, eu vou protegê-lo. Então, nesse momento, dali para frente, ele vincula-se de forma obrigatória a cumprir a sua missão. Ele poderia ter recusado, dito, não, o Gustavo é uma pessoa que eu não tenho muita simpatia, a gente já se estranhou em outras épocas, não tenho afinidade com ele e não aceito a missão. Mas no caso, esse espírito que hoje é meu protetor, ou a minha protetora, ela topou. Não, Gustavo, eu topo, eu vou proteger. E a partir daí, então, ela vincula-se de forma obrigatória a mim, para que ela possa ser a minha mentora durante a minha encarnação. Mas, Gustavo, eu vi que você falou mentora, o nome certo é isso? Não existe um nome correto. A gente pode falar anjo da guarda, a gente pode falar protetor espiritual, amigo, mentor, a forma que a gente quiser, isso não faz a mínima diferença. As pessoas também têm muita curiosidade de saber como que eu chamo o meu anjo da guarda. Eu queria saber o nome dele. E aí eu pergunto a você assim, será que é importante saber o nome do nosso anjo da guarda? Qual é a relevância disso? Supomos que ele se chame Antônio. Oi, Antônio, vem me ajudar, preciso de você. Supomos que ele chama Luiz. Oi, Luiz. Fernanda. Oi, Fernanda, cadê você? Entende que isso não faz diferença? Para o nosso anjo da guarda, isso é o que menos importa. Ele vai nos proteger de qualquer maneira. O importante é saber como dar sintonia para ele se aproximar de nós.
como fazer com que eu possa ouvi-lo de maneira mais clara? E a resposta disso são as nossas atitudes. Sempre que a gente tem atitudes no bem, atitudes de amor, atitudes de perdão, atitudes de paz, a gente está elevando a nossa sintonia e facilitando a comunicação com o nosso anjo protetor. E isso é o mais importante. O nome, a forma, isso não é importante, pessoal. Deixa isso para lá e vamos focar no que interessa, que a gente está sempre dando sintonia para o nosso anjo da guarda através das boas atitudes. Já um pouco mais para frente, ali na questão 495, Kardec quer saber se o espírito protetor pode nos abandonar. Ele começou a missão de nos proteger e aí depois de 20, 30 anos ele pode nos abandonar e ir embora. Não, ele não nos abandona. Às vezes ele se afasta um pouco porque a gente não dá ouvido, porque a gente dá mais atenção aos espíritos inferiores do que propriamente dito a ele. Então ele fica um pouquinho mais afastado. Mas não é por falta de atenção e carinho e amor dele, é porque a gente fechou essa comunicação, essa porta que eu acabei de dizer, e ele não consegue nos dar conselhos. Então os espíritos inferiores se aproximam mais da gente. Ou seja, é o nosso comportamento equivocado que está dificultando a nossa relação com o nosso protetor. Mas eu queria saber, Gustavo, se o espírito protetor ele fica constantemente ao nosso lado, se ele está o tempo todo. Eu estou aqui gravando esse vídeo agora, ele está aqui do meu lado, eu vou dormir, ele deita na cama comigo, eu vou ao banheiro tomar banho, na hora que eu estou com a minha esposa... Não é assim, pessoal. Lembra que lá no começo nós falamos da relação do espírito protetor ser mais ou menos semelhante à relação nossa com os nossos filhos? É mais ou menos isso. Você fica o tempo todo ao lado do seu filho, você está constantemente ao lado dele, 24 horas por dia. Não, ele vai na escola, ele tem os compromissos dele, ele sai com os amigos, ele dorme num quarto, você dorme em outro. Então a gente não está o tempo todo ao lado dos nossos filhos. O nosso espírito protetor também. E isso não quer dizer que a gente não está zelando pelos nossos filhos, a gente não está atento e não está tendo cuidado. No primeiro momento em que o nosso filho manifestar a necessidade de nós estarmos próximos a ele, a nossa proteção, a gente sai correndo e está pronto para ajudar no mesmo momento, não é assim? O espírito protetor é a mesma coisa. Sempre que a gente manifesta a necessidade de proteção, ele chega na velocidade do pensamento. Essa é a diferença. A gente, como encarnado, demora um tempinho, às vezes, para chegar até onde o nosso filho está. O nosso espírito protetor, ele chega com a força do pensamento. Nem sempre ele está o tempo todo ao nosso lado, mas nesses momentos ele chega imediatamente através da força do pensamento. Ele está sempre disposto a nos ajudar. Ele vai estar sempre nos protegendo e zelando por nós. Isso é o mais importante que a gente precisa saber. Mas será que vai chegar um dia em que a gente vai evoluir e não vai mais precisar de ter anjo da guarda? Vai. O dia que a gente evoluir e virar um espírito mais elevado. Aí nós não precisaremos mais de um espírito nos tutelando. A gente precisa de um espírito ao nosso lado, nos encaminhando, nos dando boa sintonia, porque a gente ainda é criancinha espiritual. Assim como uma criança precisa de um pai, a gente precisa de um espírito protetor. Essa relação de nós somos crianças é perfeito, porque de fato nós somos crianças no mundo espiritual. A gente ainda tem muita caminhada pela frente, a gente está começando agora, o nosso conhecimento é pequenininho, a gente precisa de alguém para nos tutelar. Repito, como uma criança precisa de um pai e de uma mãe, nós precisamos de um espírito protetor. Até que um dia essa criança vai crescer e ela consegue se virar sozinha, ela consegue ter a sua vida independente já do pai e da mãe, ainda que os ame, mas consegue ter uma vida independente. A gente também. A gente vai evoluir espiritualmente até que a gente consiga caminhar de forma independente, não precisando mais de uma tutela dos nossos superiores. A gente continua tendo superiores, a gente continua tendo respeito, gratidão, podendo contar com aqueles que são superiores a nós, mas nós não temos mais a necessidade de tê-los constantemente conosco. Entendeu a diferença? Começamos então hoje aqui o nosso primeiro vídeo mais específico sobre o Espiritismo, também no YouTube, te pedindo a colaboração para ajudar nas redes sociais, com a divulgação, compartilhando, curtindo, deixe seu comentário aqui embaixo. A gente não tem milindre, pode falar o que você achou, as críticas são bem-vindas. Nós estamos sempre aprendendo, de uma forma até meio improvisada, aqui em casa, mas para trazer um conteúdo para a internet também, da doutrina espírita. Isso é o que menos importa, a estrutura. O importante é a gente estar aqui falando, trazendo conteúdo e podendo interagir, tá bom?
no YouTube, no Instagram. A gente se vê, eu aguardo seu comentário e não deixe de curtir para ajudar.